seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E agora, mãe? Sim, viu, pessoal? Justamente esse programa foi feito para você, mamãe que tá aí do outro lado, que eu tenho certeza que em algum momento se pegou assim, perdida, pensando, e agora? O que é que eu vou fazer? Foi justamente com esse propósito que o programa surgiu, para pegar na sua mão e tentar fazer desse momento aí da maternidade o mais leve possível. Afinal, né, gente, a maternidade ela não tem que ser um peso para ninguém, mas eu sei que muitas vezes ela pode ser cansativa, causar muita insegurança na gente, e é por isso que eu tô aqui para trazer informação, troca de experiência, para que você se conecte aqui com a gente e consiga levar a maternidade como ela tem que ser, né? O mais leve possível, assim como eu disse. Então já fica por aqui, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente vai ter muito conteúdo bom aqui para você. Eu sou Jete Mundim, sou pediatra e sou mamãe do Arthur e do Pedro. E hoje eu trouxe aqui para vocês alguém que foi uma pessoa assim muito importante na minha formação, porque foi minha professora durante os anos de residência médica, né, em pediatria, que é a doutora Adriana Prazeres da Silva, né? Como eu disse, ela foi minha professora, foi uma pessoa muito importante, que esteve muito presente nessa minha formação, e muitos profissionais daqui de Campo Grande, quem estiver assistindo a gente, eu tenho certeza que se espelham muito nela, e muitos passaram pela mão dela, né, doutora? Sim. Então, doutora Adriana Prazeres da Silva, né, que é pediatra, com especialização em dermatologia pediátrica e atua há mais de 19 anos em dermatopediatria. Então, tem uma experiência, né, doutora? Passou muita criança pela sua mão, né? Muitas. E hoje, então, vocês já devem imaginar que eu a trouxe aqui, a convidei. Ela que não gosta de aparecer, que não tem rede social. Mas, quando eu contei para ela da proposta do programa, ela falou, gostei, eu quero ir. Porque a gente precisa compartilhar informações boas, né, doutora? Sim. Então, uma das coisas desse programa, assim, é sempre quem passar por aqui, o profissional que passar por aqui, com certeza é um profissional de referência. E a senhora é a nossa grande referência aqui no estado, né, do Mato Grosso do Sul. E hoje, gente, a gente vai falar sobre temas em dermatopediatria. Não tem um tema geral, mas é uma demanda que a gente tem bastante no consultório, né, doutora? Dúvidas que, às vezes, pode parecer algumas dúvidas bobas para algumas, mas as mães, principalmente as de primeira viagem, elas ficam muito perdidas nesse universo de cosmético, do que pode usar, do que não, protetor solar, repelente, tudo isso, né? Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. E eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui e aceitado o meu convite. É um prazer estar aqui com você. E como a gente comentou, informação tem que ter qualidade, né? Então, você trazendo quem tem experiência na área, essa informação com certeza vai chegar da melhor maneira para quem estiver ouvindo, quem estiver vendo, né? A internet, hoje em dia, democratizou a informação para todo mundo. Só que tem muita informação que a gente sabe que às vezes não é tão correta. Então, o que eu puder ajudar aqui, tirando essas dúvidas em dermatopediatria, pode aproveitar. É isso mesmo. Mas é bem isso, né, doutora? A internet facilitou muito o acesso à informação, mas por outro lado, deu asas a idiotas, Exato. né? E a gente tem que falar porque existe mesmo. Então, existe muita informação disseminada com muita rapidez e, às vezes, não são informações corretas, né? Exato. E se esse canal que você se propõe a fazer tiver essa proposta sempre, né, de trazer os especialistas, trazer quem tem experiência na área, com certeza você vai conseguir ajudar muitas mamães, muitos papais. É isso aí, esse que é o nosso propósito mesmo, doutora. Sim. Então, a gente vai começar a conversar. E eu queria, assim, para a gente começar uma linha, até para ficar mais fácil o nosso raciocínio, uma linha cronológica da dermatopediatria, a gente vai pensar, vou começar com você te perguntando lá do recém-nascido. Porque eu sei que nessa hora, né, a mãe, ela se vê, assim, muito perdida até no que comprar. Eu recebo perguntas, né? Doutora, qual que é o melhor sabonete que eu compro para o enxoval, né, do bebê? O que eu preciso comprar? Hidratante, shampoo, condicionador. E aí, doutora, no sabonete, é uma coisa que eu aprendi na residência com a senhora. Porque antes a gente aprendia muito assim, que o melhor sabonete é sabonete de glicerina, né? Então, é isso? Qual que é o melhor sabonete para recém-nascido? É o de glicerina? O melhor sabonete é o que tem pH ácido. Isso soa meio estranho para quem não tem familiaridade com o assunto, entendeu? Por que tem que ser um pH ácido entre 5,5 e 6,5?
Porque o manto do bebezinho, aquele manto que cobre, digamos assim, a epiderme, que é um manto protetor contra infecções e tudo mais, ele é ácido. Então, quando a gente vai escolher um sabonete, se tiver essa especificação pH ácido, melhor. Tá? A glicerina ela teria mais um efeito hidratante. Só que assim, não é todo sabonete com glicerina que vai ser adequado para o recém-nascido. Então, o que a gente foca muito no recém-nascido? Quando a gente pensa em recém-nascido, o que vem à mente? Fragilidade, né? Uma pele mais fina, mais sensível. Então, você tem que escolher tudo para minimizar o potencial de alergia nessa pele. Então, o ideal, sabonete líquido, porque o sabonete líquido consegue obedecer melhor essa questão do pH ácido. De preferência sem fragrância, porque perfume e fragrância é altamente alergênico. De preferência sem corante. Então, às vezes, o corante, aquele sabonetinho amarelinho, cheirosinho, que todo mundo ganha e leva para a maternidade, nem sempre é o melhor. E a gente tem cada vez mais opções. Então, assim, a indústria farmacêutica, os laboratórios, eles estão realmente investindo muito na melhora desses produtos, entende? Então, você já encontra em farmácias de grandes redes sabonetes líquidos específicos para o recém-nascido, que não tem perfume, que não tem fragrância, que não tem corante e que tem pH ácido. Que tem o pH mais... Então, o sabonete em barra, ele geralmente tem um pH mais alcalino. Então, esse pH ele facilitaria o ressecamento e com o ressecamento poderiam vir as infecções oportunistas. De uma pele, igual a senhora estava explicando. A diferença, então, é que a pele do recém-nascido ela é uma pele mais sensível, né? Mais aberta, digamos assim. E mais fina, né? Ela absorve com maior facilidade tudo que você coloca sobre ela. E aí, um potencial grande de causar alergia se entra em contato com essas coisas. Exatamente. Por isso que a gente não é indicado usar perfume, doutora, no bebê? Não é indicado, né? Não, de jeito nenhum. É uma coisa que, assim, a gente deve evitar ao máximo, de preferência até mais ou menos uns 2 anos de idade, porque seria essa fase de muito risco de alergia, né? Então, eu falo sempre, tem mãe que questiona, poxa, mas o sabonete sem fragrância, o creme não tem cheirinho, não pode passar nada. Eu falo, já que você quer, insiste, né? Passa na roupa, né? De preferência longe aqui dessa parte que tem contato com o narizinho da criança, para ele não sentir, ele não quer sentir esse cheiro, é você que quer. Então, assim, se for usar, usa na roupa. Mas quanto mais tardia essa exposição em contato com a pele, melhor. Ao sabonete. Sim, ao cheiro, ao cheirinho, né? Desculpa. ao perfume. E, doutora, e já nessa linha mesmo, então, bebê pequeno, não só recém-nascido, mas o bebê ali, sei lá, até 2 anos, não sei até qual idade, ele precisa usar shampoo e condicionador? Não precisa. Por quê? Esses sabonetes... Aí eu falo, a gente devia padronizar sabonete líquido, sabe? Sempre escolher o líquido. E, na maioria das vezes, esses que vêm com a denominação baby, X baby, Y baby, Z bebê, eles têm já esse cuidado em relação à composição. A Anvisa é bastante rigorosa na aprovação desses produtos. Então, assim, costumam ser produtos... de qualidade e, mesmo assim, tem-se sempre o risco de causar um processo alérgico. Então, o sabonete ele foi feito para contemplar limpeza da pele e do couro cabeludo. Já é o suficiente, o sabonete né? líquido, a gente coloca como sendo da cabeça aos pés. Ele já é suficiente. O shampoo, o condicionador, você já está mais exposto à fragrância... São mais conservantes nesse produto. Então, assim, o bebezinho, vamos colocar do recém-nascido até 1 ano de idade, bastaria o sabonete. Entendi. Aí, a partir de 1 ano, dependendo até do tipo de cabelo, às vezes um cabelinho cacheado, que tende a ser mais seco, aí você começa a ter essas alternativas, mas sempre produtos infantis. Certo. E, doutora, do banho mesmo, tem algum mal para a pele que pode ser causado o excesso de banho? Eu recebo vou até melhorar a minha pergunta. Que é a pergunta que eu recebo muito no consultório. Quantos banhos eu posso dar no meu filho ou quantos banhos eu preciso dar no meu filho por dia? Tá. Aí vai depender muito de que etapa da vida do seu filho você está falando, né? Então, por exemplo, o bebê, o recém-nascido, o ideal é que ele tome banho depois de 24 horas.
Ah, sim. Então, ele precisa desse manto ácido, essa colonização bacteriana que está acontecendo nas primeiras 24 horas é protetora para ele. E o vernix que você usa, né? Exato. Então, aquela manteiga que fica grudada no bebê tem que máximo possível. E antigamente, nascia, levava para a banheira, esfregava para tirar. E hoje a gente já sabe que, na verdade, aquilo ali vai dar uma hidratação para a pele. Exatamente. Né? Às vezes, sela o futuro dessa pele, né? Então, é importante que você tenha esse cuidado com a pele do recém-nascido. Em geral, um bebezinho até os seus 3 meses, 4 meses, um banho ao dia é o suficiente. Porque o que a gente imagina? Esse bebê ele não sofre tanta variação de temperatura. Né? Ele não vai ficar exposto ao sol, ele não vai ficar num ambiente muito quente. Então, assim, um banho ao dia seria suficiente. A criança maior, principalmente quando ele já começa a andar, você sabe, a criança com um aninho, um ano e pouco, ela não para um segundo quieta. Então, ela corre, ela engatinha, ela transpira mais. E o que acontece? Nessa transpiração, você pode ter a proliferação bacteriana. Então, assim, um clima como o nosso, que tende a ser mais quente, uma criança que tem uma atividade física, digamos assim, própria da idade intensa. Você está autorizada a dar, por exemplo, 2 banhos ao dia. Mais que isso, não seria tão necessário. E uma coisa que eu já vou abordar aqui, porque também surge dúvida e também surgem muitos erros diante dessas dúvidas, usar sabonete ou não nesses banhos. Usa em todos os banhos. Não usa o sabonete já para proteger. Pode ser prejudicial à saúde. Então, assim, uma criança com a pele normal, você pode, se vai dar banho 2 vezes ao dia, usar 2 vezes ao dia o sabonete líquido, né, de pH ácido, o mais fisiológico possível. Então, não tem problema. E uma pequena quantidade, né, doutora? O mesmo tanto que passar ali na mão, ele já vem lavando da cabeça aos pés, né? Não precisa fazer aquele banho de espuma, né? Não, e nessa idade, geralmente, é banho na banheira. Né? Então, assim, você vai dosar bem essa quantidade, não precisa de excesso nenhum, não precisa esfregar a pele da criança. Esse atrito só remove as camadas protetoras e traz prejuízo, né? Então, o sabonete pode ser usado mais de 1 vez ao dia. Por que eu falo de 2 banhos? 3 banhos, você se veja 3 vezes ao dia tomando banho. 3 vezes ao dia usando o sabonete, que mesmo sendo adequado, tira aquela camada protetora, tira aquela camada mais oleosa numa pele que a gente sabe que é mais fina. Então, vai ter prejuízo. Então, os banhos, em geral, eu oriento. Máximo 3 ao dia, naquela época de calor muito intenso, porque tem época que, assim, a criança pede, né, 3 banhos, ela está irritada, ela não consegue se sentir agradável com aquele clima. Então, pode dar 3 banhos. Só que, às vezes, você vai conseguir ponderar esse bom senso na questão do sabonete. Dei banho de tardezinha ou à noite, antes da criança dormir. Tem necessidade de, ao acordar, eu dar um banho e passar sabonete de novo? Não. Então, você pode dar um banho no final do dia para ter aquele momento de relaxamento, já o preparo para dormir. Durante o dia, acordou a criança? Não, acho que merece um banho, né? Parece que está pedindo um banho. Mas aí você não precisa se preocupar em usar sabonete da cabeça aos pés nesse primeiro banho. Aí vai dar um banho meio-dia, 1 da tarde, calor. Aí você usa o sabonete sem problema. Entendi. Tá? Eu fazia isso. Com os meus, eu sempre dava, desde pequenininho, dava 2 banhos, porque eu acabava usando o banho como um despertar para a rotina. Então, de manhã, banho para ele entender que, opa, despertou. E à noite, antes de dormir, aquele banho relaxante. Mas eu usava sabonete só no banho da noite, porque daí passou o dia todo, né? Aí no banho da noite eu usava sabonete. Então, a questão sempre é bom senso. Então, você tem que se basear na atividade física da criança, por isso vai depender muito a questão da idade. Quantos banhos ao dia? A criança tem 5 anos e vai para a escolinha de manhã, à tarde treina futsal e no final da tarde tem mais alguma atividade. Quer dizer, tomou 2, 3 banhos, às vezes vai exigir o uso do sabonete. Por isso, essa questão que a gente frisa tanto, cuidado na escolha do sabonete. Doutora, e aqueles sabonetes que fazem a propaganda? É um sabonete antimicrobiano, né? Na época da pandemia agora, teve muito isso. É um sabonete que mata todos os germes da pele. Esses sabonetes, eles são indicados? Não, porque o sabonete, para ser antibacteriano, ele tem que ser alcalino. Então, lembra, a gente falou que a pele é ácida. O pH da nossa pele, da pele do bebê e do idoso, é um pH ácido. Quanto mais fisiológico o sabonete, menos agressão ele vai provocar. O sabonete antibacteriano, ele precisa de um pH alcalino, então acima de 7,5, 8, para trazer essa potência antimicrobiana.
Então, ele vai ser diferente do pH fisiológico, por isso ele tende a ressecar mais a pele e, às vezes, até facilita a seleção de bactéria resistente. Porque bactéria a gente tem na pele. A partir do momento que você nasceu, você já foi colonizado por bactéria. E as bactérias são do bem. São benéficas, né? Elas também promovem proteção, né? A nossa flora natural. Nós temos um microbioma que é protetor. Então, a gente não pode querer destruir esse microbioma. Então, não teria indicação. Um sabonete comum, ele tira as bactérias que precisa tirar. Só que não prejudica a pele a ponto de perder o microbioma natural, digamos assim. Perfeito. E em questão da temperatura de banho, doutora, principalmente para os eu acho que todas as idades, mas mais assim, principalmente para o bebê pequeno que toma banho na banheira, que às vezes fica muito tempo nessa banheira. Como que funciona essa questão da água? De fato, a água fria é melhor para a pele ou não? O recém-nascido, digamos assim, aquela primeira semana de vida, as 2 primeiras semanas de vida, ainda tem aquela regulação térmica muito imatura. Então, a gente orienta banho entre 37, 37,5, né? Agora, a partir do 2º mês de vida, estando num ambiente mais quente, numa época do ano que o clima é um pouco mais agradável em relação à temperatura, não é frio, você pode até diminuir um pouquinho a temperatura desse banho, né? Mas que seja agradável. Certo. Então, é aquele banho que, poxa, eu gostaria de estar tomando esse banho com 40 graus lá fora, por exemplo, né? Então, tem que pensar muito nisso. O problema da água muito aquecida é que ela vai tirar justamente essa camada protetora, mais oleosa. Então, eu sempre dou exemplo para as mães. Eu falo, o que você faz para tirar a gordura lá da louça no fim de semana? Água quente. Põe água quente, às vezes Tira nem detergente tudo. você precisa. Então, a temperatura da água exagerada, ela vai trazer um prejuízo para a pele. Aumenta o ressecamento e a pele estando seca, germes entram, vírus, bactéria, fungo, etc. Então, assim, você começa a criar um problema maior para você se preocupar. Pode ser porta aberta para doenças, Sim, né? Exatamente. E daí, a senhora falando tanto sobre a importância dessa camada gordurosa, natural, né, da nossa pele, que acaba sendo protetora, a hidratação natural da pele, né? Então, é importante, doutora, a gente fazer hidratação da pele. Por que é importante a gente hidratar a pele? E já emendando, qual seria o melhor hidratante para a gente usar no recém-nascido, principalmente? Eu estou falando do recém-nascido, mas a senhora pode estender também. Tem esses... Porque muitas mães ganham esses kits, né? Sim. Ganha o kit lá do Boticário, ganha o kit Mamãe e Bebê, que é cheirosinho, aquele, né, aquele creme, aquele hidratante. Como que fala sobre a hidratação da pele, no geral? Então, falando ali do recém-nascido e dos primeiros meses de vida, né? A hidratação, ela tem um papel protetor. Então, quando você usa hidratante na pele de uma criança, você está tendo essa ideia, ou tendo esse intuito de deixar essa pele protegida de agressores externos, né? Só que o hidratante não pode ser um agressor externo. Então, você não pode, ou não deve, usar um hidratante com cheiro, um hidratante com corante. Esses hidratantes têm muitos conservantes em geral. Então, assim, se for optar por usar hidratante na pele do recém-nascido, que seja um hidratante específico, sem conflito de interesse nenhum, assim, para até facilitar para as mães, porque às vezes fica, mas falou e não deu um exemplo. Isso. Então, por exemplo, tem uma linha recém-lançada da Johnson Baby, que é o Derma Protect. Sabonete líquido Derma Protect, que é justamente para essa fase do recém-nascido e primeiros meses de vida, que contempla isso que eu te falei, tanto do pH quanto da ausência de agentes alergênicos. Aí tem o sabonete líquido, tem o hidratante, é fluido, fácil de passar. Então, assim, eu sempre me baseio muito na época do ano e onde essa criança mora. Então, é praticamente inviável você falar para uma criança que mora, para a mãe de uma criança que nasceu em Corumbá, na época de dezembro, passar um hidratante na pele do bebê. Bom senso. Assim como a gente não gosta de nada muito oleoso na nossa pele na época do calor, também teria alguma desvantagem, algum desconforto para o bebezinho. Certo. Então, a menos que ele tenha uma dermatite atópica, a menos que ele já apresente um ressecamento. Aí a conversa muda totalmente. Se o bebezinho já tem, logo após o nascimento, alguma manifestação de ressecamento, e isso pode acontecer naqueles, né, os provavelmente atópicos, você tem que fazer hidratação diária como forma de cuidado e tratamento.
Tá? Isso. Então, sempre escolher bons rótulos. Isso vale para o sabonete, isso vale para o hidratante. Eu acho que não tem problema nenhum a gente citar exemplos aqui, né? Porque a gente não tem... Bem que eu gostaria de ser patrocinada, mas não sim. sou patrocinada por grandes marcas. Sim. Mas eu acho que não tem problema nenhum a gente falar de alguns, né? Aprendi com a senhora. CeraVe é uma boa opção, né? A linha Fisiogel é uma boa... Cetaphil. Então, assim, a gente... e hoje Neutrogena, aquele Neutrogena... Norwegian. Então, você vê, você vai na farmácia, dá vontade de você ficar lá meia hora, uma hora. Dá vontade de você pegar a cestinha e ir de gôndola em gôndola. É muito interessante. E você, eu no caso... Quando eu vou procurando algum produto específico de lançamento para essa linha, né, da dermatologia pediátrica, é uma loucura, porque às vezes falam, mas nem sabia que tinha lançado isso aqui já. Então, a gente não consegue acompanhar, muitas vezes, essa evolução. Tá? Por isso que tem que ter esse cuidado na escolha do rótulo e tem excelentes produtos à disposição, certo? Mas sempre lembrar desse detalhe. Cheiro e cor no recém-nascido, melhor não. Então, nem sabonete, nem hidratante, cheirosinho, coloridinho, porque a chance de ter uma absorção maior e ter uma sensibilização e um processo alérgico é muito grande. Eu que sofri na pele, né? O Pedro teve dermatite atópica, gente. Para quem não entendeu, às vezes, muito bem o que a doutora falou, né? A dermatite atópica é uma condição da pele, que é uma pele muito mais ressecada do que uma pele naturalmente, do que uma pele normal, né? Ela é uma pele muito mais ressecada. E aí começa a aparecer aquela vermelhidão, aquela coceira, o bebê fica muito irritado. E aí o tratamento é a hidratação. E aí a gente, às vezes, até parte para uns outros hidratantes até mais potentes, né, doutora? Mas, no geral, para aquele bebê normal, o básico, esses que a gente falou, esses tá hidratantes ótimo, né? mais suaves e sempre lembrando, época do inverno, aí assim, quase mandatório que use o hidratante do bebezinho à criança maior. Tempo muito seco, Sim, né, doutora? tempo muito seco, clima frio. Às vezes aquela criança que já é habituada com banho quente, você não está conseguindo tirar esse hábito da rotina. Então eu falo, pelo menos depois do último banho do dia, passe o hidratante. Aí, na verdade, quando chega a criança e quando eu examino a pele, aí eu consigo determinar, não, aqui uma loção mais fluida, mais leve, dá conta do recado. Aqui eu tenho que entrar com um creme mais pesado, mais né? pesado, um creme mais oclusivo para trazer a normalização dessa pele muito ressecada. E o melhor momento para aplicar esse hidratante é depois do banho, né? Nos primeiros 3 minutos após o banho, a absorção é melhor. Então, às vezes, esqueci, vou passar depois de meia hora, 1 hora. Você não vai ter todo o benefício que você podia ter tido se fizesse uso logo após o banho. Uma coisa interessante falar, que às vezes eu vejo muitos pacientes, muitos bebezinhos, o olhar da gente fica treinado, né? Eu estou acompanhando lá a rede social e principalmente nessa fase do inverno, tempo muito seco, aqueles bebês com a bochecha muito vermelha. A mãe acha a coisa mais bonitinha do mundo. Coradinho. A bochechinha tá super vermelha. A bochecha vermelha é um sinal de... atopia, né? De ressecamento. Então, assim, é um alerta. Não é normal ficar vermelho. Então, tá vermelho porque tá seco. Tá vermelho porque tá seco e você não tá hidratando, né? Gente, aí, ó. Então, um sinalzinho de alarme, né? Sim. Aquela pele mais do rostinho mais avermelhada, aquela pele que você olha, ela tá craquelada, né, doutora? Quebradiça. Aquela pele que, às vezes, tá descamada, que tá aquele esbranquiçado por cima, são sinais de que a pele tá seca, né? Essa é uma pele que precisa ser hidratada, independente do clima, independente da época do ano, entendeu? Do lugar que a criança mora, porque é uma pele doente, uma pele ressecada, e como a gente comentou já anteriormente, a pele seca, ela é muito mais propensa a infecções secundárias, a prurido, que é a coceira, né? E criança que coça, leva infecção secundária para dentro da pele. Isso aí, perfeito. E, doutora, é mito ou é verdade isso, que o bebê pequeno, ele sente mais frio que o adulto e por isso a gente tem que encher esse bebê de roupa, né? As avós chegam lá no consultório, aquele macacãozinho de fleece no sol lá fora. Não, vai ficar com frio, tem que cobrir o pezinho. De fato, eles sentem mais frio, a gente precisa encher eles de roupa e isso pode trazer algum prejuízo para a pele? Então, mais uma vez, a palavra é bom senso. Né? Então, assim, o bebezinho também sente calor. Eu até falo para as mães, não sei se eu estou incorrendo num erro, mas eu falo que o metabolismo da criança ali nos primeiros 2 anos de vida, mas principalmente no primeiro ano de vida, é um metabolismo aceleradíssimo.
Né? Tanto que se você for contar a sua frequência cardíaca e contar a frequência do bebê, a dele é o dobro que a sua. Sim. E você imagina, a criança nasceu com 52 centímetros, depois de tanto tempo ela está o dobro. Então as células estão se multiplicando numa velocidade inacreditável. O organismo da criança, o organismo do bebê, ele gasta muita energia para que aconteça esse crescimento. Isso é fisiológico. Então, assim, aquecer demais só traz malefício. Principalmente o aparecimento das vulgo-brotoejas, né? Então, agora, a partir de outubro, principalmente, começa a onda das brotoejas. Que é aquela coisa da criança toda empipocada no peito, nas costas, às vezes até com bastante coceira quando tira a roupinha. Então, o calor em excesso não causa bem nenhum. E cuidado com a noite. A gente passou por ondas de calor que à noite, assim... Quem tinha ar-condicionado em casa, ligou. Quem não tinha, ligou o ventilador, deu um jeito de refrescar o ambiente. Então, mesmo que seja um bebê ali com seus poucos dias, poucos meses de vida, o ambiente para ele dormir tem que estar agradável. Eu sempre falo para a mãe, geralmente vai a mãe junto com a avó, às vezes quando vai o pai eu falo também, olha, se baseia mais pela como se diz, pelo conforto do pai, que costuma ser mais calorento, digamos assim. Se ele entra no quarto e fala, gente, isso aqui tá muito abafado, eu não consigo ficar aqui dentro mais que 10 minutos. Pode saber que o bebezinho também não tá achando aquele ambiente adequado e às vezes ele não vai ter um sono de qualidade. Então, assim, o ambiente tem que ser fresco. Tem que ser fresco. E é muito interessante a senhora falar isso, porque eu vejo isso na prática. E não só com os meus filhos, né? Mas com os pacientes que vêm, a mãe fala assim, doutora, à noite eu boto a mão, ele tá suando, isso é normal? Eu falo, na verdade não era pra ser, né? Porque tá passando calor. Sim, exatamente. Porque os meus, é assim, você cobre, eles descobrem, cobre, descobre. E é engraçado, o Pedro tá com 1 ano e 6 meses, vai fazer agora, e o dia que ele dorme melhor é o dia que eu tô tão cansada, que eu durmo tanto, que eu não acordo à noite pra cobrir ele. Aí eu acordo, assim, às vezes de madrugada, coloco a mão nele, ele tá gelado. Nossa, ele dormindo tá gostoso. Dormindo pesado, ele nem se mexe. Sim. E a gente acha que eles estão passando frio e quer ficar cobrindo toda hora, né? Então tem sempre aquela dúvida, nossa, mas eu ligar o ar, que medo de uma pneumonia, que medo de uma... Eu falo, gente, o ar-condicionado não vai trazer a bactéria da pneumonia, o vírus do resfriado, não é por aí o pensamento, né? Eu falo sempre que uma noite mal dormida é muito mais maléfico, mais prejudicial, porque uma noite mal dormida vai interferir na imunidade, essa criança vai ficar muito mais suscetível às infecções. Então, se o bebê tá largado, dormindo o sono dos justos, não tem por que você ficar aumentando a temperatura de ambiente do quarto. Vou ficar cobrindo, né? Então, assim, um recado... Tadinha, eu não posso falar das vovós. Eu tenho vovós tão queridas. Nem eu falei mal de e que seguem tão à risca o que eu falo no consultório. Mas eu vou falar pro pessoal mais antigo, gente, que esse negócio de que tem que ficar colocando meia. Normalmente, a extremidade do bebê, ela é um pouquinho mais gelada naturalmente. E ela controla, é isso, né, que controla a temperatura, entendeu? É como se fosse um modo de controlar. Então, assim, tá muito quente o corpinho, esfria a extremidade. Exatamente. Então, assim, vamos refrescar essa parte do tronco, usa uma roupinha mais leve, de algodão, aí você vai ver que a extremidade já fica com a temperatura mais agradável, mais adequada. Então, agora eu vou causar um mini infarto nas avós, mas vovós, vocês podem deixar os bebês sem meia, de body, sem nada coberto aqui nos braços e pernas de fora também, que isso não tem problema nenhum. E se tiver muito calor, pode deixar só de fraldinha, né, doutora? Pode deixar. Eles agradecem. Eles agradecem. E, doutora, e essas brotoejas que aparecem, né? Tem bastante queixo, essas bolinhas avermelhadas, assim. Então, o tratamento delas, se elas são causadas pelo calor, o tratamento delas é o contrário, é refrescar. Refrescar a pele. Então, assim, mudança de atitude, né? Por que surgiu? Foi uma atividade extra, uma viagem que fizeram e tal, de carro por muito tempo, a criança teve aquilo, você não vai ficar viajando todo dia. Agora, se for algo que você vê que está meio enraizado no hábito familiar, que por mais que você oriente, eles continuam voltando e a criança continua tendo a brotoeja, aí você pode orientar desde um talco líquido, que refresca a pele, que tira essa transpiração que está ali excessiva, né? Às vezes eu gosto de sugerir a pasta d'água. Ela é muito antiga, né? A pasta d'água deixa a pele branca, às vezes resseca mais. Só que, assim, ela tem essa função realmente de evitar essa transpiração mais excessiva. E, com isso, você diminui a brotoeja. E uma dica para aquele bebezinho mais novo, que você, às vezes, não quer usar uma medicação, um corticoide na pele, compressa com chá de camomila frio.
Então, o chá de camomila ele é extremamente calmante para a pele, ele tem esse efeito anti-inflamatório. Então, eu oriento a mãe, faça um chá de camomila, pode ser até aquele de saquinho, para ser mais prático. Deixa ali em temperatura ambiente, ou se tiver um calor muito intenso, deixa um pouquinho até na geladeira e faça compressa fria. Molha ali uma toalhinha de pano ou uma fraldinha, né, de pano e faça sobre as regiões que estão mais avermelhadas. Às vezes, usar o chá de camomila naquela água de enxágue, depois da água de enxágue, para realmente ficar sobre a pele, é uma excelente medida. Então, a criança toma banho, a mãe joga aquela água fora. Vamos falar de uma criança que está na banheira, né, os menorzinhos. Aí ela pode colocar um pouco mais de água de novo e completa com chá de camomila. E vai jogando, vai colocando sobre a pele da criança e ao sair desse banho de imersão, digamos assim, só seca a pele, não precisa enxaguar novamente. Então, a camomila, assim, ela é muito, muito boa para as crianças menores e qualquer processo inflamatório vai ter uma melhora com a camomila. E a senhora falou do talco líquido. Antigamente se usava muito aquele talco em pó, né? Minha mãe deve ter usado muito em mim. A gente hoje em dia contraindica o talco em pó? Sim, não se usa mais. A gente contraindica qualquer coisa que seja pó na pele da criança, pelo risco de aspiração. Então, você imagina, quando a gente era bebê, né, não tinha essa informação, a gente estava deitado, a mãe ia trocar a fralda e vinha com aquele potão do Johnson, acho que era o branco. E jogava no períneo. Você imagina se tivesse uma correntezinha mínima de ar que fosse naquele lugar da troca? Você já respirou talco muitas vezes na vida, entendeu? Então, a gente, na verdade, hoje em dia tem as opções de talco líquido. É difícil você encontrar talco em pó, porque justamente tem essa conscientização. Nada de pó na pele da criança. Então, mais uma pergunta. Maisena, posso passar maisena ou na assadura ou no pescoço do bebê, então também não é indicado? Não é indicado. O que você pode fazer é um banho e colocar maisena na água. Ah, que legal. Ou aveia coloidal. Então, você pode preparar aquela água com um pouco de maisena ou aveia coloidal, que tem nas farmácias de manipulação, lojas de produtos naturais. Com isso, você deixa aquela água com essa função de refrescar a pele. Então, você deixa a criança brincando ali, joga sobre a pele. Às vezes, como eu falei, não precisa nem enxaguar, seca a pele normalmente, e aquele resíduo da aveia, aquele resíduo da maisena, vão fazer o processo secativo, que é o que, na verdade, ajuda quando tem lá a assadura, que ajuda quando tem a brotoejo, aquelas reações mais inflamatórias em áreas de dobras. Então, só para frisar, o banho com aveia coloidal, ou o banho até com a maisena, ou o banho com o chá de camomila, para esses casos onde eu tenho excesso de suor. Excesso de suor, a pele está inflamada, sabe? Está cheia de bolinha vermelha, até para assadura também. E não melhorando, aí a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, que é muita coisa. Sim. Aí não melhorando, né, gente? Aí tá na hora de procurar o pediatra, o dermato, né? Sim. Doutora, e assaduras, já que a senhora falou de assaduras, né? Também é uma queixa muito recorrente do consultório. Eu vejo assim, as pessoas usam muito as pomadas de nistatina, que é uma coisa fácil de comprar, para tratar assadura, ou por conta própria, né? Elas vão lá na farmácia, compram a pomada de nistatina para tratar uma assadura, ou eu vejo muito também as pessoas usando a pomada de assadura, a pomada de nistatina, como pomada preventiva, né? Naquele uso todo dia corriqueiro da fralda. Isso está certo ou está errado? Está errado porque você tem, hoje em dia, bastante criança que está resistente à nistatina para tratamento de candidíase. Então, a gente sabe que a dermatite da área de fraldas, ela pode ser facilmente contaminada pela cândida. A nistatina tem essa função de tratar a candidíase. Então, ela jamais vai ser usada como um creme de barreira, um creme protetor. Então, assim, o creme de barreira, o creme protetor, é aquele à base de dexpantenol, ceramidas, tem alguns com óleos de sementes de uva. Então, óxido de zinco, óxido de zinco. A função é, como o nome diz, formar uma barreira para não ter contato da pele, que é uma pele extremamente fina nessa região. E falando de criança que usa fralda, geralmente até os 2 anos, então uma pele mais fina. Então, cria uma barreira entre contato das eliminações fisiológicas, fezes e urina, diretamente com a pele. Só que tem que lembrar que ele é um ambiente que fica totalmente ocluído. Às vezes a criança transpira, então a absorção é muito maior. Então, assim, creme barreira é aquele sempre prevente. É o preventivo, né?
E sempre procurar usar aquele que some na pele. Então, aqueles que são muito grossos, que deixam uma camada residual esbranquiçada, que dá essa falsa impressão de proteção, a ideia é o quê? Nossa, olha aqui, tem uma camada enorme de creme, pode fazer o xixi que for, cocô que for, que não vai ter contato com a pele. Não está tão errado o seu raciocínio, mas você vai ter que tirar essa pomada, você vai ter que tirar esse creme, você vai ter que remover aquilo ali que está contaminado com as eliminações fisiológicas e você vai levar um pouquinho de pele junto. Machuca, né? Porque como é muito grudento, na hora de você limpar... Não é tão fácil você tirar. Acaba fazendo microfissuras, né? Que a gente não enxerga, mas e aí acaba abrindo portas de entrada ali para essas possíveis infecções locais. Então, só para recapitular, nem toda assadura é causada por fungo, né? Por cândida. Então, nem toda assadura é indicado a gente usar essas pomadas de nistatina. E muito menos usar essas pomadas de nistatina como prevenção, pelo que a senhora explicou, né? Exato. É isso. E para a gente evitar, então, aquela assadura normal, né? Que o bebê pode ter por conta do contato ali do xixi, né? E do cocô com a área ali do bumbum, para evitar esses cremes de barreira, de preferência, esses que somem, esses mais fáceis. Sim. É isso, né? Troca mais frequente das fraldas. Na hora da higienização, se for só troca por urina, água com algodãozinho, limpou, trocou, beleza. E posso até levar esse bebê lá bebê maior, posso levar lá na pia e lavar direto na água corrente, né, doutora? Então, às vezes, a gente tem que lembrar... Aqui você vai ver que eu vou retocar algumas... Ou voltar em alguns assuntos que são importantes. Lembra que a gente precisa ter bactérias do bem. Precisamos de bactérias protetoras. Então, às vezes, eu vejo criança com dermatite da área de fralda, porque, assim, a cada troca, seja por ter feito xixi ou ter feito cocô, a família lava e passa sabonete. Aí não pode. Não sobra nada ali de bactéria boa, né? Não tem nada de bactéria boa, você vai invariavelmente causar uma ruptura dessa barreira. Então, assim, às vezes aquela ideia de que quanto mais limpo, quanto mais eu uso, a gente acha que a bactéria é o nosso grande inimigo. Mas a gente tem que lembrar que ela pode ser defensora também. Então, algumas áreas são naturalmente colonizadas. A gente tem que ter esse respeito por isso. Por isso, né? É legal isso aí, porque né, demanda. E a mãe de primeira viagem, às vezes, ela fica muito perdida nessas coisas. Ela realmente não sabe. É um universo à parte, né, doutora? Exato. E essa área de cosmético, assim, muitas coisas a gente até nem aprende na residência, porque não dá tempo, porque é muita coisa, né? Sim. E elas ficam perdidas. E, às vezes, a gente também fica. Exatamente. E existe, doutora, um sabão específico que é mais indicado para lavar a roupa do bebê? Se falava muito do sabão de coco. Isso é verdade? Eu preciso de um sabão diferenciado para usar para lavar a roupa do bebê? Quanto mais suave o sabão, melhor, né? Só que você vê, o sabão de coco geralmente tem o cheirinho, né? O sabão, esses sabões líquidos, bebê, tem fragrância também, tem cor. Então, o segredo é, como o bebê geralmente não tem aquela sujeira tão difícil de você remover, você pode lavar com sabão de coco, pode lavar com o sabão líquido, mais suave, mas se você for usar a máquina de lavar, põe num ciclo mais rápido. Né? Enxágua bem, né, doutora? Isso. Não precisa daquela coisa do molho, porque aí o risco é grande de ficar resíduo na roupa. E o que eu mais, assim, contraindico, principalmente naquelas crianças que já têm alguma sensibilidade na pele, que já manifestaram alguma coisa em relação à dermatite atópica, é não usar o amaciante. Porque o amaciante, ele deixa resíduo. O cheiro, né? O cheiro, o resíduo. Então, assim, nada é... Aqui não existe, e você vai ver em muitas perguntas que você fizer, não existe uma resposta única. Sim. Né? Não, mas é interessante falar isso, porque elas ficam desesperadas. Eu descobri uma linha de sabão, na época que o Pedro estava com dermatite atópica, que é um sabão micelar. Ele é incolor e sem cheiro. Não é de linha para bebê, mas ele eu usava ele. Muito bom, existe a linha. Então, é o que eu falei, a indústria, ela está cada vez mais focando nessa questão, sabe? De quanto menos prejudicial em relação a potencializar um processo alérgico, melhor. Então, vai ser cada vez mais frequente, quando você vai comprar ali um sabonete, você vê lá no rótulo, não naquelas letrinhas minúsculas que a gente não consegue enxergar. Mas, às vezes, ali, logo depois da discriminação do tipo, da marca do sabonete, o pH... se tem fragrância ou não, se tem corante ou não. Então, isso aí vai ajudar muito na escolha.
A criança que tem a pele normal, até que você, assim, às vezes não precisa ser tão radical, né? Uma criança que tem uma pele saudável, que tem um microbioma ali protegendo, mas a gente fica com bastante receio quando você vai para a linha dos atópicos. Que são os mais alérgicos, Que são os né? mais alérgicos. Essa Aí, pele desde ressecada. cedo, você pode já, selar como vai ser essa dermatite atópica. Se vai ser uma dermatite atópica leve, fácil de controlar, ou se, diante do uso desses produtos inadequados, vai ser uma dermatite mais resistente a tratamento. Ah, sim. Doutora, e agora eu vou entrar num tema aqui que é muito importante, né? A gente, como eu havia te contado, nós gravamos um episódio com a Estela, né? Um episódio passado sobre alergias, né? E nós falamos sobre o uso indiscriminado do corticoide oral. Sim. E isso causou muitas visualizações na internet, muitos comentários das mães realmente assim, nossa, eu não sabia que fazia mal, eu não sabia que não podia. Sim. Então, acho importante a gente falar aqui, gostaria que a senhora falasse, porque existem hoje no mercado muitas pomadas combinadas, com corticoide combinado na pomada, ou simplesmente o corticoide, e a mãe compra sem receita, né? E tudo que aparece de machucadinho na pele, vermelhidão na pele, ela passa, a vizinha fala para usar, empresta. Então, qual o problema desse uso? Assim, primeiro, o corticoide, ele é indicado para tudo, o corticoide tópico? E qual o problema do uso indiscriminado desse corticoide de pomada aplicado na pele? Sim. Então, o corticoide é uma medicação. Um excelente anti-inflamatório para uso tópico, mas que tem que ter a real indicação. Tem necessidade ou não? Qual o melhor corticoide? Porque existem várias potências de corticoide. E a gente vai escolher isso de acordo com a idade, a localização da inflamação, digamos assim. E vamos citar os nomes, que às vezes as pessoas não sabem o que são os corticoides. Então, é quando você lê lá no rótulo, né, da pomada. Betametasona, dexametasona, metilprednisolona, hidrocortisona. Então, esse sufixo ona, normalmente ele está vinculado a um corticoide. Perfeito. Né? Então, assim, o que deve ser tratado com corticoide? Um processo inflamatório, principalmente de origem alérgica. Então, a gente não pode ter a corticofobia. Eu não posso tirar todo o mérito do corticoide, porque ele é importante para muitas coisas. Só que eu tenho que usar onde realmente tem necessidade. Então, aqui a gente está falando muito de paciente atópico, porque a incidência está aumentando cada vez mais. Certo. Então, assim, dermatite atópica, que é aquela criança que tem um processo inflamatório crônico, com muita coceira associada, o corticoide vai ser bem-vindo. Uma criança que tem uma hipersensibilidade à picada de inseto. Picou ali um pernilonguinho. A mãe viu a hora que o pernilongo picou. Meia hora, uma hora depois, está enorme, inchado, um calombo, a criança já maiorzinha coça. Corticoide seria bem indicado. Só que acaba que, assim, o ideal é que a gente, como pediatra, dermatopediatra, a gente fale, olha, seu bebê tem 6 meses, então você até pode passar um corticoide, mas tem que ser tal. Exatamente. Então, essa coisa da automedicação realmente é complicada. E o corticoide, ele não é para tratar um ralado, ele não é para tratar uma feridinha qualquer, justamente porque o corticoide ele facilita, se usado indiscriminadamente, essa infecção secundária ou oportunista, provoca atrofia da pele, se ele é usado por muito tempo em dobras, né? Em crianças que, às vezes, infelizmente, a gente tem essa coisa do uso inadequado, criança que usa por muito tempo em um lugar de pele mais fina, por exemplo, face medial da coxa. Ali entre as coxinhas. Às vezes a criança desenvolve estria. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E, igual a senhora falou no começo também, quanto menor esse bebê, mais fina é essa pele. Mais absorve. Então, às vezes, uma medicação que ela é tópica, né? Só ali, ela começa a ser absorvida e vai ter efeitos sistêmicos, né, doutora? Não só na pele. Então, a gente pode ter. Principalmente a área da fralda. Que a área da fralda dobra, pele fina, ocluída 24 horas, e tudo sob oclusão é mais absorvido. Então, por isso, assim, aquela coisa, tá passando, tô usando, voltando ao tema da dermatite de fraldas, tô usando uma pomadinha de assadura. Eu não me conformo com essa resposta. Eu pergunto, qual? Às vezes elas são já... As mães já estão muito antenadas, elas levam. Às vezes levam um kit. É isso aqui que eu já usei, ou é isso que eu estou usando. Aí você vai olhar, quase 90% tem betametasona. Sim. Aí tem junto cetoconazol, tem neomicina, que é altamente sensibilizante para a pele. Então, às vezes, só de você parar de usar aquilo que não está bem indicado, já resolve. Melhora, né?
Então, para as mães, até vou falar, vocês fujam dessas pomadas que tem, né, na farmácia, combinadas com corticoide e, principalmente, não usar nessas dermatites de fralda, nessas assaduras, né, doutora? Exatamente. Porque isso a gente vê muito. Então, tem uns nomes comerciais bem conhecidos, assim, tipo a Candy Corte, não tô falando mal, mas que tem Candy indicações, Corte, né, Nova doutora? Corte, Troque-N, né? São excelentes produtos, Isso. mas que se você não usar da maneira correta e se não usar com a real indicação, você pode causar prejuízo e acabar causando mais problema do que solução. Isso, perfeito. Acho interessante a gente falar sobre isso, porque tem muitas mães que elas não têm noção mesmo, não sabem mesmo, né? A gente tem que trazer essa informação. Sim. E, doutora, agora vamos entrar em 2 temas que eu recebo muitas dúvidas, tanto no Instagram, né, que eu gravo lá, quanto no consultório, que é uso de repelente e uso de protetor solar. Vamos falar primeiro dos repelentes? Sim. Então, repelente, ele é indicado a partir de qual idade, qual que eu posso usar, aonde que eu aplico, como que se aplica? Fala pra gente. Então, olha, a partir de 2 meses, essa faixa etária está diminuindo cada vez mais. Né? Então, a partir de 2 meses, você já pode usar o repelente. Todos que tiverem na embalagem essa especificação baby ou bebê. E, geralmente, eles focam muito nisso, até porque, assim, não é um hábito usar repelente em criança tão novinha. Sim. Né? Só que a gente tem que lembrar que previne contra a picada do Aedes aegypti, que transmite um monte de doença. Doutora, eu tive para quem não sabe, né, eu trabalho no hospital, lá na internação, fico na enfermaria, e a gente teve, ano passado, acho, um recém-nascido com dengue. Gravíssimo, gravíssimo. Então, precisa, né? Precisa. Então, assim, até os 2 meses, a proteção seria física. Você vai usar um mosquiteiro em cima do bercinho da criança, você vai procurar deixar roupinhas mais compridas, às vezes mesmo na época do calor, mas que sejam roupinhas leves, de algodão. Então, é a barreira física. Tela nas janelas, Tela na janela, tem todo esse cuidado ambiental. Sim. A partir de 2 meses, você já tem a opção dos repelentes. E eles são à base de caridina, que é extremamente segura, não tem risco da absorção sistêmica. Aí a questão do melhor horário para se usar. Vamos supor que a criança, estamos numa época de calor, outubro, novembro, dezembro, verão. Né? É uma criança que, até pelo clima mais quente, às vezes a família vai para um lugar de chácara, que tem mais inseto, ou passeia mais com essa criança ao ar livre. A indicação seria, você tem que ver o seu repelente, qual o tempo de duração. Então, se ele te diz proteção por 4 horas... Tem que reaplicar. Teoricamente, você teria que usar 3 vezes ao dia. Se é um repelente que fala de 6 horas, então, assim, a criança, vamos supor que você usou depois do banho das 9 da manhã. Deu um banho 9 da manhã, pôs a roupinha. Onde a roupa não está pegando, então, onde a pele está exposta, sem a cobertura da roupa, você passa o repelente. Então, eu sempre oriento essa dica. Se baseia pela roupa. Se a roupa é comprida... Não precisa de repelente, teoricamente, naquelas áreas. Se a roupa é curta, sinal que está calor, sinal que você vai para um ambiente externo, então você precisa proteger melhor. Então, passar o repelente, como eu dei o exemplo, 9 da manhã. É para 6 horas de proteção. 3 da tarde, é interessante reaplicar, mesmo que você não dê banho. Mas tem que reaplicar, né? Porque senão não dá para confiar, né? Não. O produto, ele tem ali todas as suas especificações. Faixa etária, que está seguro o uso... tempo que ele garante o efeito repelente. Então, você tem que seguir essas orientações. Não adianta você comprar um repelente. Eu comprei o mais caro, né? Mas que protege por 8 horas. Não adianta eu passar às 8 da manhã, às 4 da tarde eu dou um banho, não repasso e achar que a criança está protegida. E aquela criança maior, que ela já corre, já faz atividade, suou, tem que reaplicar também, né? Essa questão se suar muito, não? Não, eu oriento... Nos maiorzinhos, eu às vezes foco muito nessa questão do banho. Como é comum a criança maiorzinha tomar 2 banhos por dia, digamos assim, e a gente tem a maioria dos repelentes infantis, que tem ali a designação Kids ou repelente infantil, a maioria está entre 8 e 12 horas de proteção. Então, casa direitinho com esses 2 banhos ao dia, sabe? Então, acho que é um horário mais... prático para a família lançar mão do repelente. E criança que tem uma hipersensibilidade, a picada de inseto, que faz aquelas reações intensas, que coça, forma feridinha. Eu sempre pergunto para a mãe a rotina da criança. Porque às vezes você se engana nessa questão do banho. Porque acordou? Não, doutora, de manhã, como toma um banho
à noite, de manhã acordou, a gente não dá banho, mas fica na escola a manhã toda. E vai de bermudinha para a escola. Uhum. Então, eu obrigatoriamente vou ter que passar repelente nessas perninhas, nesse Sim. antebraço, até porque a criança fica ali um tempão embaixo daquela mesinha, a perninha embaixo da mesa, da carteira. É um prato cheio para o inseto. Pro mosquito. E, às vezes, uma picadinha em quem é alérgico faz um estrago tremendo, entendeu? Então, a senhora diz, porque a gente tem vários tipos de repelentes, Sim. né? De DET, do IR35, 35, enfim. Um dos melhores seria procurar no rótulo, então, aqueles que são de icaridina. Isso. São os São melhores, os mais né? seguros. Isso. E, como eu falei, a indústria está acompanhando essa evolução, então é raro você achar já os mais antigos com DET. A maioria agora já está vindo com essa composição da icaridina. Eu vi uma vez que ela é derivada da pimenta, né? Derivada então é uma coisa natural. mais pro natural. É. Doutora, e os protetores solar? A partir de qual idade que a gente pode aplicar? E qual protetor que é mais indicado? Tá. Protetor ainda não mudou a regra. 6 meses. Só depois dos 6 meses. Tá? E o protetor para o bebezinho entre 6 meses e a criança até 1 ano, 2 anos de idade, ele costuma ser um protetor bem específico até em relação à cosmética. Ele tem mais fator físico. O que é o fator físico? É o que dá ao repelente, ao protetor, aquela sensação que ele é grosso, né? Aquele repelente que deixa branca a pele. Certo. Então, esse fato da pele ficar branca e às vezes ser até mais difícil de espalhar o protetor, é uma certa característica do protetor das crianças menores. A partir dos 2 aninhos, aí você já tem mais essa possibilidade de misturar o filtro físico com o químico. Então, sempre procurar aqueles rótulos. Mais uma vez eu digo, em geral, esses rótulos eles são confiáveis, porque a indústria ela se respalda. Ela testou a partir de 6 meses, então por isso ela pôs aquela designação baby. Então você pode usar esses baby. O kids ou o infantil, às vezes ele já pode ter uma mistura na fórmula. Aí Então, é melhor deixar para 2 anos. É interessante usar a partir de 2 anos, tá? Mas o protetor solar sempre a partir de 6 meses. Antes de 6 meses é barreira física. É roupinha, é chapéu, é boné, se vai para praia ou piscina, guarda-sol. Então, o bebezinho, até os 6 meses, ele não deve ter o contato direto da pele com o sol. Principalmente naqueles horários que o sol é mais nocivo. Eu tive uma paciente uma vez que ela fez uma queimadura nas bochechas, mais leve, uma queimadura leve. Ela era bebezinha porque ela estava na sombra com a mãe. Ficou uns 40 minutos na sombra, mas num sol, um mormaço forte. Ela era muito branquinha. A mãe me mandou foto, ela fez queimadura na bochecha. Então, assim, eu até falo que o kit praia ou o kit piscina, né? Hoje em dia, a gente tem muitos produtos. Então, eu começo aqui, ó, chapéuzinho com fator de proteção, que existe, né? O chapéu específico para isso. Aquelas camisetinhas que vêm até aqui, que tem até gola com fator de proteção. Até a sunguinha ou o biquíni, maiozinho, para as meninas tem o maiô com a manga comprida. Até a sunguinha tem com fator de proteção também. Então, dá para proteger bem, né? Dá, assim. E se você for pensar, se tá na praia, praia venta, água do mar é gelada. Então, a criança não vai se sentir desconfortável com a roupinha. Ah, não. Piscina também. Né? A piscina é geladinha. A intenção é que a roupa tenha até essa proteção térmica também. Então, assim, é fácil da gente aderir a essas orientações. Perfeito. E, doutora, tem alguma especificidade de passar um protetor diferente no rosto do que no corpo, igual ao do adulto, né? O adulto, a gente tem lá o protetor de corpo e aquele protetor de rosto. Na criança, esse linha baby que a senhora disse, eu posso aplicar no rosto também? Rosto e corpo. Então, o mesmo cuidado que você vai ter com o rosto vai ser do corpo. Isso vale para o bebezinho, vale para a criança maior. O adulto acaba tendo mais de um, porque para o rosto ele não quer um que seja oleoso, ele quer um que não escorra. Tem várias incriminações ali na escolha, né? Mas, em geral, nas crianças, a gente usa o mesmo. Tanto para o rosto quanto para o corpo. Não, e falei do chapéuzinho, sabe por quê? O Arthur era careca, né? O meu filho maior, né, gente, mais velho, ele demorou para ter cabelo. E a gente foi pra praia, ele tava com quase 2 aninhos, tá? Pra fazer 2 aninhos. E a gente foi fazer um passeio de lanche, eu esqueci de levar o chapéuzinho dele. Doutora, tadinho. E a gente, mulher, assim, aonde fica dividido o cabelo, normalmente a gente já queima, né? Ele queimou
tudo. Eu fiquei com muita dó. Então, é uma coisa que eu sempre falo, o bebê pequeno, às vezes, demora para ter cabelo, que é uma proteção física, né? Exatamente. Então, não esquecer o chapéuzinho com fator de proteção. Porque, Exatamente. tadinho, ficou todo avermelhado o couro cabeludo dele. Ele não gostou dessa experiência. Não, e foi no primeiro dia, tadinho. Puxa, aí, né? Ele falou, não me tira daqui não, eu quero ficar no ambiente com sombra. Cara, eu fiquei com muita dó. E aí, doutora, tem alguma uma regra mesmo? Eu não estou dizendo por causa do sol, estou dizendo por causa da água. De idade, que o bebê pode entrar na piscina e no mar? Então, assim, você vê que tem várias escolinhas de natação que já tem... A gestante faz ali as suas atividades. Quando o bebê nasce, ela leva o bebezinho já para fazer as atividades na piscina também. Então, não teria muito essa questão de faixa etária, ou idade mínima. Certo. Vai depender muito em que piscina você está levando, né? Então, assim, felizmente, hoje em dia, a maioria dessas piscinas de academia, de escolas de natação, elas estão usando o ozônio na questão da limpeza, usam uma quantidade mínima de cloro quando usa. Então, a gente teria uma liberação mais tranquila para o bebezinho, né? Então, a questão maior é como é a limpeza dessa piscina. E, mais uma vez, depende da pele da criança. O bebezinho tem uma pele normal, ótimo, a gente libera com mais tranquilidade. Ele pode 3 vezes por semana, ou em casa, ou às vezes nesses outros lugares, fazer ali a sua aulinha de natação, ou ter contato com essa água da piscina. A criança tem a pele seca, é uma criança atópica, às vezes a gente retarda um pouquinho esse início do contato com a piscina, principalmente se tem cloro envolvido na limpeza. Entendi. Mas se a gente, por exemplo, normalmente eu falo para os meus pacientes, né, maiores, até não tanto os bebês, mas saiu da piscina, enxágua o corpo e aplica o hidratante, né? Também é uma saída, né? É uma saída. Então, assim, eles falam, mas tem que tomar banho e tal. Eu falo assim, gente, mas você já está numa banheira imersa em cloro, né? Você está imerso em cloro, literalmente. Então, não teria essa necessidade de passar o sabonete, mas a remoção através da água. Então, aquele chuveirão que tem lá é para antes de entrar na piscina e para a hora que sai também. Então, o máximo possível que conseguir tirar daquele resíduo de cloro é interessante. E a hidratação em seguida, perfeita. Perfeito. Então, o bebê pode, no calor, na piscina de casa, que é uma piscina ok, você sabe quem está frequentando, não tem esse negócio de idade mínima, só os cuidados com o sol que a gente falou, né? Os cuidados com o sol. A piscina de casa geralmente é higienizada com cloro, então é interessante. Saiu da piscina, tira esse excesso de cloro e hidrata. E o mar, doutora? Porque eu recebo muito, final de ano, quero ir para a praia, né, gente? Posso levar o bebê ali no mar, tal? Tem alguma idade pela água do mar, a mesma? Não, porque assim, a própria criança já tem um certo instinto de proteção, né? Quando alguma coisa não está agradável para ele vai chorar, ele vai demonstrar isso. Então, às vezes, aquela coisa de botar o pezinho ali na beirinha, por causa da areia, aquela aguinha gelada, não tem problema, entendeu? Ninguém vai fazer a criança submergir, né, numa onda. Vamos pegar uma onda, não. Não, e ficar lá cozinhando naquele mar. Né? Ou, lógico, vai ter bom senso em relação ao sol. Não vai no sol. Então, assim, às vezes é um bebezinho que tá com o bonezinho com fotoproteção, tá com a roupinha. Você quer ir lá só para ele sentir aquela ondinha chegando. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? Então, tá. Só cuidado com a areia também, né, doutora? Sim, dessas praias não aí. Aí deixa a criança brincando ali, quando vai ver tem um caminho na área da fralda, né? Pegou um bicho geográfico. Assim, tudo pode ser bom e pode ser ruim. Cuidado a praia que você frequenta, viu, telespectador ou ouvinte aí. Sim. Cuidado a praia que você vai colocar seu bebê para besuntar ele naquela areia, sim, né? Vai fazer um bife milanesa. Exatamente. Doutora, agora eu vou entrar em outra dúvida geral e que é polêmica assim também. Meninas, né, crianças, podem usar maquiagem ou não? Não. Não tem muito sentido, né? Assim, a gente vê uma precocidade em tudo. Então, se a gente for falar do ponto de vista técnico, científico, mais uma vez, pele mais fina, absorve mais fácil todo tipo de substância. Maquiagem, o que mais tem? Cor. Corante. Né? Corante, perfume.
Então, a chance de você sensibilizar essa pele, causar uma dermatite de contato, é uma chance muito grande, né? Então, não teria nenhuma indicação, o ideal é que não se estimule esse tipo de prática, né? Existem algumas marcas que são um pouco mais seguras, que já se voltaram para esse público, porque sabe que a procura é grande, né? Então, assim, tem umas maquiagens que são mais seguras, mas eu tento desencorajar ao máximo. Porque também não tem necessidade, não tem, né, a menor doutora? necessidade. A criança, quando às vezes é maiorzinha, vai lá, 6 aninhos, vai com a mãe na consulta. No final da consulta, muitas fazem assim: doutora, fala para Joana que não precisa de maquiagem. Aí eu falo: Joana, não precisa usar maquiagem. A tia e a mamãe usam porque já estão velhas. Tem que encher de coisa para melhorar um pouquinho, ficar mais bonita. Mas você é linda, com essa pele brilhosa, radiante. Você não precisa e nem deve usar maquiagem, que pode dar alergia, coceira, muitos problemas. E normalmente a criança maior já entende. Então, a maquiagem da criança, na verdade, não é maquiagem. É hidratante e protetor solar. Isso. Esse é o produto, é o skincare da criança. Porque até isso agora a gente vê. Né? Tem crianças que na festa de aniversário, as menininhas vão lá, se reúnem na casa de uma e vão fazer a rotina de skincare. Olha só. Skincare, cuidado com a pele. Nada mais é do que hidratação. Então, assim, para os pequenos, a hidratação, né? Cosméticos em geral, maquiagem, por favor, evite ao máximo. E quando tem a necessidade, às vezes tem criança que faz balé, faz teatro, né? Então, assim, é por uma eventualidade. Aí sempre procurar se informar em relação às marcas mais seguras. Entendi. E hoje em dia está tudo tão precoce, não precisa, né, doutora? disso. Cada vez mais essas crianças estão sendo expostas ou ficando adultas muito cedo, antes da hora, usando coisas de adulto antes da hora, né? E depois não adianta reclamar, né? Reclamar que antes do tempo aconteceu um monte de coisa. Então, assim... E quando tem aquela questão lá do mãe e filha, né? Às vezes, quando vão colocar uma roupa igual e tal, eu falo: tá, você vai, bota seu vestidinho, se enche de coisa aí nessa sua carinha, mas a criança não. É um protetor labial, é um brilho labial e só. E tá perfeito. E esmalte, doutora? Pode passar na unha também da criança? A unha também é um revestimento. Ela tem esse efeito pele, protetor. Né? Ela só é mais queratinizada, ela tem esse efeito protetor. Então, assim, a unha da criança também é mais fina que a do adulto. Então, existe a chance de uma sensibilização. Aí sim sensibiliza, porque esmalte, você não vai passar um esmalte incolor. A criança quer um coloridinho. Sim. Então, só teria essa maior possibilidade de uma reação alérgica. E, às vezes, dependendo do composto, pode ter uma absorção percutânea e pode ter algum efeito até tóxico se aquele esmalte é usado diariamente. Então, é proibido? Não é proibido. Mas é o bom não senso. É necessário, né? E a gente deve tirar isso como se fosse um hábito. Não tem que ser um hábito pintar a unha da criança. Eventualmente, fazer isso... Até vai, né? Mas com produtos já também voltados para o público infantil. Então, não vai lá na manicure da mãe usar aqueles produtos... Não, de jeito nenhum. Então, mais uma vez, a indústria está antenada. E ela não está antenada só em relação a fazer o produto e seduzir o público consumidor. Ela também sabe que ela tem muitos prejuízos se ela não garantir a proteção daquele público. Então, a linha de produtos infantis tem menor, não é ausente, mas tem menor chance de causar esse processo alérgico ou essa sensibilização para o futuro. Então, procurar sempre esses produtos, né? Sim. Doutora, e uma coisa, agora eu vou te perguntar, dos bichinhos de estimação em casa, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: eu não quero ter cachorro, gato, porque passa muita doença de pele para a criança, para o bebê, a própria sarna, né? Fala um pouco pra gente, é problema a gente ter bichinho em casa? Isso é um problema para a pele do bebê? Não. Se esse animal for bem tratado, se ele estiver saudável, ele só traz benefício. Entendeu? Então, o bichinho vai trazer algum mal para crianças. Por exemplo, é um animalzinho que não é vacinado, é um animalzinho que não toma banho com frequência, e a gente sabe que, dependendo da altura do pelo do animal, tem que tomar mais ou menos banho. Então, essa supervisão, esse cuidado com o animal é que vai determinar se a criança pode ter contato ou não. Mas o bichinho por si só, eu particularmente só vejo benefício.
Eu sou totalmente favorável, né? Legal. E a sarna, vamos tirar um mito, né? Isso que eu gostaria. Vamos inocentar quem leva a culpa sem necessidade. Então, assim, escabiose, vulgarmente conhecida por sarna, você não pega do cachorro. A escabiose, o ácaro que produz a sarna, que causa a sarna, ele é transmitido pelo contato pele com pele, pessoa com pessoa. O bichinho não tem nada a ver com isso. Então, às vezes eu falo isso e as pessoas ficam, como assim? Aí eu falo, não, calma. Se você abraçar um cãozinho sarnento, né? Se você foi lá, nele. resgatou um bichinho da rua, ele tá pura escabiose. Lógico que você vai pegar, né? É altamente transmissível. Só que esse ácaro, ele é um ácaro do animal. Então, o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, rapidinho detecta que ali tem algum problema e você vai se livrar dessa sarna sozinho. Agora, a escabiose humana, o ácaro é, digamos assim, ele é bem tolerado na pele. Nosso sistema de defesa não faz tanto alarde. Então, às vezes, você fica ali, ó, tempo sem saber o que é aquilo, né? E quando você recebe o diagnóstico, fala, como assim eu tô com escabiose, eu tô com sarna, nem bichinho eu tenho, né? O meu filho nem tem contato. Então, essa é uma coisa que a gente tem que separar. O mito. Foi justamente por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu sabia que você ia responder isso. Sim. E para não falar, né, doutora, que a gente não falou nada de adolescente, que aqui a gente só fala De bebezinho. De bebezinho. Tem um problema dermatológico que causa muito... sei lá, deixa o adolescente muito para baixo, muito ansioso, depressivo, às vezes, com a própria pele, que é a acne. Né? Então, a acne é um problema da adolescência. Em linhas gerais que dê para a senhora falar, tem alguma coisa que dá para a gente fazer para prevenir a acne no adolescente? Então, acne não é uma coisa normal. Então, isso que se ouvia antigamente, olha só, tá com 13 anos e tá cheio de espinha, normal da idade. Não, acne é uma doença. A acne é uma doença inflamatória da pele, com proliferação bacteriana. Então, ela deve ser encarada dessa forma e tratada dessa forma, né? As crianças, às vezes com 10, 11 anos, já começam a ter ali um aumento da oleosidade da pele, às vezes já começam a ter alguns cravos, que a gente chama de comedão, né? Então, às vezes, é nessa idade que começa o primeiro cuidado. Ambiente, clima quente, atividade física intensa. Essa criança já, às vezes, precisa, com 10, 11 anos, usar um sabonete específico, usar um sabonete que controle a oleosidade. Mas não pode ser um sabonete que resseque demais, né? Mas seria opção para aquele paciente pré-adolescente. Entrou na adolescência, está começando com alguns cravos na testa, às vezes no nariz. Não vai fazer a limpeza de pele, né? Que seria uma remoção mecânica, às vezes incômodo para a criança, porque 12 anos, 11 anos ainda é uma criança praticamente. Então, não vai fazer essa remoção mecânica, não vai usar um produto que, eu vi na propaganda da TV. Não, você tem que saber se aquele cravo vai ser melhor tratado com um gel, com sabonete esfoliante. Então, assim, nessas horas a consulta é muito importante. E a gente está com muitas opções de tratamento, né? Então, assim, hoje em dia, não se espera mais, como antigamente, o adolescente ter aquela acne grave para você pensar, por exemplo, num tratamento sistêmico. Então, assim, e a possibilidade de tratamento sistêmico ficou mais acessível até do ponto de vista econômico, porque na época de lançamento da isotretinoína só tinha uma marca de referência. E o preço realmente é salgadinho, inacessível para muitos. Hoje temos excelentes laboratórios com outras marcas, né, digamos assim. Legal. Então, a isotretinoína oral é uma medicação que traz excelentes resultados, que a gente pode usar em crianças, às vezes, mais novas, digamos assim. Nossa, mas com 11 anos já está tomando. Quem decide isso é o médico. Depende, né, de como está essa acne. Se você viu que aquela acne está tendo uma progressão muito rápida, ou que ela já está deixando lesão muito inflamatória ou mais profunda, você não vai esperar piorar, ou não vai ficar, às vezes, insistindo no tratamento tópico, que geralmente é a primeira escolha, né? Mas você não vai ficar insistindo e depois lidar com as consequências. Então, esse também é um campo bem amplo em termos de opções de tratamento. Então, assim, seu filho está com acne, leva para tratar. Não espera achando que assim, não, é coisa da idade, quando tiver 18, 19 anos melhora. Mas às vezes melhora da parte inflamatória. Só que aí fica cicatriz, fica mancha residual, algo que você poderia ter evitado.
E isso causa um estigma muito grande nesse adolescente, né? Sim. A pele, principalmente nas meninas, mas hoje em dia os meninos estão super vaidosos também, né? E aí fica com a cicatriz, fica com aquela marca que vai ficar para sempre. Então, a partir do momento que já tá com os cravos, já pode levar no dermato. Porque já pode começar o tratamento com medicação tópica. E aí, às vezes, você, com esse tratamento, evita dele ter aquela acne mais severa, né? E que vai ficar uma cicatriz pior. Exatamente. Né? Aí você vai mudando ali a potência do tratamento de acordo com o crescimento dele, né? Perfeito. Então, assim, a autoestima do adolescente está inteiramente ligada à sua aparência também, né? E é comum, às vezes, aquele adolescente que tem muita acne, vamos falar de um menino, aí ele deixa o cabelo crescer, aí ele bota uma franja para esconder a testa, aí piora a acne nessa região. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar crítico e, mais uma vez, a acne é uma doença da pele. Não é uma questão estética, não é uma preocupação, digamos assim, desnecessária, não. Começou a ter alguma alteração, é interessante a gente já começar a intervir. E a cicatriz, doutora, para não ficar? Então, aquelas marcas de espinha, tenho muita espinha, não sei o quê. O que fazer para não ficar com essas marcas? Primeiro, tratamento precoce. Segundo, jamais espremer. Né? Então, assim, às vezes tem adolescente que chega no consultório e fala assim... Você está mexendo, você está cutucando? Fala, não. Eu falo, e sua mãe? Aí a criança, né? A criança, o adolescente olha para o lado, eu falo, tá, a mãe está cutucando. Deita no colo da mãe. Aí a mãe fala, não, de vez em quando eu tiro uns cravos e tal, mas não é correto. Por quê? Você vai fazer remoção mecânica daquele sebinho que está dentro do poro, vai ficar um buraquinho. Então, assim, uma inflamação residual, às vezes uma cicatriz ali deprimidinha na pele. Então... Primeira coisa, não mexer, não cutucar, ter paciência. Porque mesmo sendo medicações tópicas, elas são absorvidas, com o tempo elas vão ali, entre aspas, né, dissolvendo aquele cravinho. Então, vai ter a melhora, aguenta essa ansiedade. Então, a gente tenta, no máximo possível, desencorajar essa questão de espremer, de cutucar. Até porque... Às vezes tem exposição ao sol, fica com uma mancha residual que demora meses para desaparecer. Então, o cuidado principal é esse. Tratamento precoce e não manipular as lesões. Perfeito, doutora. Tá vendo? Para não falar que aqui a gente só fala coisas de bebê, a gente tem que falar de coisas de adolescente, né? E a gente pensar que a autoestima deles, né, reflete em muita coisa da vida pessoal como um todo, né? Então, às vezes, começa aí pela pele mesmo, né? O cuidado para outras doenças até psiquiátricas mesmo, né? Tudo... E tem pacientes que têm acne graves. Eu sei, entendeu? Nas costas, grave, né, que elas... exigem um tratamento, às vezes, nem é só com isotretinoína, é até com corticoide sistêmico. Então, assim, mais uma vez, não é questão estética, não é vaidade. Acne é doença e doença tem que ser tratada. Perfeito. Olha só, tá vendo como nós rendemos? E daria pra gente falar aqui sobre muitos temas ainda, né? Sim. Até se ficou alguma dúvida para quem está assistindo, algum tema, né? As mães perguntam muito de mão, pé, boca, molusco contagioso, que a gente poderia falar aqui sobre entrar no mundo das doenças também, né? Mas é que nosso tempo é curto e a proposta era trazer mais esses cuidados mesmo, assim, que seria até mais fácil da gente falar do que só da doença, né, doutora? Sim, verdade. Mas se alguém ficou com dúvida, qualquer coisa, a gente está no Instagram, aqui no YouTube mesmo, ou no Spotify, pode deixar o comentário, que eu vou tentar responder todo mundo. Aquilo que eu não souber, eu peço ajuda para os universitários, né? E eu estou à disposição. Se quiser depois fazer uma nova sessão de perguntas e respostas, vamos ver o que o público aí tá pedindo. Tá pedindo, né, doutora? A gente pode fazer mesmo. Eu já tive a Aline Sack, que é ginecologista e obstetra, ela já veio pela segunda vez aqui no programa. Eu falei que ela vai voltar pela terceira. Aí a gente vai cativando a cadeira. Vai ficar sócia. Ai, doutora, mas eu queria te agradecer muito, né, por você ter disponibilizado seu tempo, por ter vindo. Eu sei que a senhora não gosta de aparecer. Eu sou tímida. É tímida, mas aí desenrolou no microfone um monte. Sim. Então eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui pra gente passar informação de qualidade, né, para todo mundo. Sim. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pela contribuição que a senhora nos dá na formação. E não só na formação, porque o WhatsApp dela bomba, porque eu encho o saco até hoje, depois de formar. Sim. A gente tem as dúvidas, tem as coisas. A doutora Adriana responde todo mundo, não tem. Mas é uma coisa que eu aprendi lá na minha formação no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. A doutora Leide, agora ela está, que é a nossa mentora, né, a nossa mestre, né,
principal, ela está com, acho que 90 anos. Olha só. E ela sempre foi muito acessível à informação, a tirar dúvidas, ela sempre amou ensinar. Então, assim, eu sempre falo, teve dúvida? Manda foto, eu vou te orientar. Então, assim, o conhecimento ele tem que ser difundido. E não adianta você ter uma super especialização, você ser o melhor na sua área, se você guarda aquilo tudo para você. Né? Então, assim, sou super disponível mesmo a tirar as dúvidas e vamos aí. Não, e não é nem só de quem foi seu aluno, né? Porque a doutora Adriana ela é preceptora na residência de pediatria do Hospital Regional, né? Que é um dos hospitais daqui, né, doutora? Mas tem residência de pediatria em outros hospitais e mesmo o pessoal que forma nas outras manda mensagem, eu sei que ela responde também. Não, e eu aprendo com as dúvidas, né? Casos interessantes. Quando vem um casinho assim meio... fico meio desanimada. Você fala, poxa, mas eu te ensino. Eu só mando coisa difícil. Eu ainda falo, doutora, esse aqui eu não sabia mesmo. E às vezes eu tenho que ir para os livros também, quando vocês mandam essas buchas, como a gente diz, né? Mas tá bom, doutora, gostou de ter vindo? Gostei. Gostei, me habituei já com o ambiente. Pode chamar outras vezes. Combinadíssimo, então. Tá bom. Então tá, muito obrigada mais uma vez, tá, doutora? E... para a galera que está aí, então, né? Já falei, deixa as dúvidas aqui que a gente vai responder. Se inscreve no canal, gostou do nosso episódio, manda aí para futuras mamães, principalmente as mães de primeira viagem, todo mundo que você acha que precisa ouvir o que a gente falou aqui. E semana que vem tem mais. Um beijo. E é isso aí. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.